O discurso do futebol é um discurso com uma linguagem que atinge o país todo, quer dizer, toda a população em geral. Futebol em si é o mais democrático dos esportes, né? É aquele que atinge todas as faixas sociais, tudo isso. O objetivo era só um só, era tornar o Corinthians cada vez maior, e tornou. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Esse time era o melhor que você já viu até hoje. Jogava por música. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. E ali nós estávamos discutindo o país sob a ótica do futebol. Fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Nós tínhamos um grupo de pessoas que pensavam alguma coisa diferente daquilo que era o padrão. Só que nunca tínhamos tido, digamos, a sensação de que pudéssemos criar a revolução. O que aconteceu ali é dessas raras coincidências que acontecem na história, de repente, num mesmo lugar, se juntarem pessoas com cabeças diferentes, mas voltadas mais ou menos para a mesma direção, e em meio a uma baita necessidade. No final de 81, o time estava uma porcaria, era ruim demais, fomos eliminados rapidamente do Campeonato Brasileiro, fomos para a segunda divisão, né? Só que era casada com a primeira no mesmo campeonato. Tinha assumido lá um presidente que tinha sido posto ali pelo Vicente Mateus para ser rainha da Inglaterra e de repente achou de honrar as calças que vestia, foi o Waldemar Pires. O Mateus, ele foi um bom presidente, só que ele era centralizador. E nosso intuito já não foi esse, nosso intuito foi de dar liberdade para a diretoria, evoluir, todo mundo participar. E inventaram um diretor de futebol que nunca tinha nenhuma experiência com futebol e tal, mas que era um sociólogo e tal, um cara de esquerda e tal, o Adilson. Ele se apresenta, era para ser uma apresentação, ele próprio conta essa história, Plínio, de 10, 15 minutos, segundo ele, eles ficam 6 horas. Porque, na verdade, aquilo se transforma, então, quase que numa assembleia, em que, então, começa a se estabelecer a fundação desse projeto, a democracia corintiana. Começamos a conversar, os jogadores colocando, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, nós gostamos disso, achamos aquilo, o que você acha? Vamos trocando ideia, vamos achar um jeito. E quando ele chega no Corinthians, quem que está lá? Um médico, um revoltado ainda quase na adolescência, um negrinho de muita personalidade e uma gente que dizia, pô, isso aqui tá uma merda, vamos tentar fazer desse limão uma limonada. Temos que sair dessa situação. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como deve ser feito. Não sei como devo realizar esse trabalho. Mas tenho certeza de uma coisa. Não é do jeito que está sendo feito. Você ia contratar, vou contratar lá fulano e tal. Aí o grupo reunia e falava, fulano, ó, o Adilson chegar, vou trazer fulano, o que é que vocês acham? Aliás, que dia que a gente vai viajar para o Rio? O jogo é amanhã. A gente votava, vamos hoje ou vamos amanhã de manhã, a soma dos votos é que vencia. E o voto era igual mesmo. Eu era o único jogador de seleção do Corinthians. Eu tinha o mesmo peso que tinha o terceiro goleiro. Tinha o mesmo peso que o cara que limpava a minha chuteira. E tinha o mesmo peso que o diretor do clube. O meu voto. Era 1 para 1. Cara, é a coisa mais bonita do mundo, cara. Sabe, é respeitar o ser humano. Cada um fazia a sua função, respeitando a dos outros. O técnico tecnicava, o diretor dirigia e o jogador jogava. E um dia na PUC, na Universidade Católica aqui em São Paulo, teve um debate
Nesse debate participávamos o Adilson, o Sócrates, eu, o Vladimir, e o mediador era o Juca Kfouri. E eu falei, fazendo uma analogia com uma frase que também não era minha, era do Milor Fernandes. Vamos acabar caindo numa democracia corintiana. Quando ele falou isso, me acendeu uma luzinha na cabeça, eu falei, acabo de achar o nome. Quando eu cheguei, o Corinthians tinha 36 jogadores. Eu tive a felicidade de selecionar 18 jogadores desses 36. Tinha jogadores de qualidade, que estavam meio de moral baixo. Moral levantou. Começaram a jogar bola. Começaram a ganhar. Voltaram para a Taça de Ouro. E aí vem o segundo semestre, Campeonato Paulista, e o Corinthians se torna no clube da moda, né? Porque aí o Casagrande estoura, ele faz um campeonato extraordinário, artilheiro do campeonato, renda, público, é o time mais em evidência. O Corinthians vira um time nacional. Aí, porque veja bem, o Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro. O Corinthians vai ser campeão brasileiro pela primeira vez em 90. Eu queria que o Corinthians ganhasse visibilidade nas classes sociais mais privilegiadas, onde estavam localizados principalmente os investidores e anunciantes. Então eu fiz um comitê onde eu convidei o Boni, o grande homem da televisão brasileira, da Rede Globo de Televisão naquele momento, o Tomás Souto Correia, da Heitor Abril, a Glória Calil, uma mulher talentosíssima e com uma visibilidade favorabilíssima no público feminino, nas mulheres em geral. O Corinthians deixou de ser um clube da marginal, você entendeu? O Corinthians voltou a ser um top de linha, uma grife, não é? Com gente de expressão, Antônio Hermílio de Moraes, Washington Oliveto e uma série de outras pessoas que começaram a frequentar o clube, porque era gostoso, aquilo era sadio. A gente começou a se unir, a gente começou a ficar amigo, e começou a ficar forte, e aperfeiçoando essa convivência. Tinha alegria para jogar futebol, né? E um completava o outro. Essa é a química do futebol. Um completa o outro. Acho que trabalhar em grupo, e o futebol é excepcional para isso, é um lugar que ou o jogador se esconde nas suas qualidades ou é um cara que aflora, né? Então acho que a democracia permitiu isso, permitiu que as pessoas se aflorassem, se perdeu o medo do erro. Ganhar é bom, mas ganhar aqui é muito mais gostoso. Perder é duro, mas dói menos quando a gente perde aqui. Isso a gente conversava muito e era real. A gente faz tudo direito, a gente trabalha, a gente luta, a gente joga. Se perder, não dói tanto, porque a gente fez. A gente perde sem culpa. Eu jogava por música, era brincadeira. Até hoje tem gente que me fala que não viu nenhum time igual aquele da democracia jogar futebol. Sabe? Porque era espetacular. Foi na final do campeonato de 82, né? Em que a gente tá se preparando para entrar em campo contra o São Paulo. Aí eu comecei a cantar uma música do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé... Aí todo mundo cantando o Seu Mário, preparador físico, roupeiro. Entramos dançando em campo, né? Subimos uma escada dançando. A gente tinha uma explosão muito forte, uma juventude muito grande no Casagrande. A time tecnicamente tinha craques como Zenon. Você tem um futebol excepcional, né? Toca na bola com uma facilidade, lançamento, gol de falta. É uma coisa impressionante também, né? E mesmo jogadores que não tinham lá uma qualidade excepcional, como a Taliba, tinha muita raça, né? De muita sorte, Birubiru. Birubiru era um operário incansável. Birubiru era um cara que corria os 90 minutos, que marcava, que era aquele meio de volante bem tradicional, que na democracia corintiana vai pra frente também, vai fazer gol. Chegar na decisão, aí se transformava, né? Eles falavam, pô, você se transforma em dois. Mas não era, que é como eu te falei, é tudo aquilo, o trabalho, a vontade. Então eu já vinha do Rio com uma certa familiaridade com esse tipo de jogo. De carrossel, de movimentar, de não parar, de rodar, entendeu? Era um conceito novo e eu consegui no Corinthians, colocando esse pessoal, todos eles habilidosos, né? E eu, Sócrates, a gente pensava, tratava de pensar, né? E fazia o time girar em torno da gente. E as jogadas fluíam naturalmente. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Tinha o Cabeça, que o Magrão, pra mim, era o cérebro.
da equipe, do grupo. Sócrates é o mais original jogador da história do futebol brasileiro. Não é o melhor. Não é o melhor nem sequer da história do Corinthians. O Rivelino é melhor que ele. Mas é o mais original dos jogadores da história do Corinthians e é o mais original jogador da história da seleção brasileira, pelo menos dos que eu vi jogar. Ele talvez tivesse a visão periférica tão ampla quanto a do Pelé, né? Do Pelé é 360 graus. O Magrão eu diria que de 180, mas muito próximo. Só que ele chegava às vezes para jogar, 2 ou 3 vezes, ele chegou chuteiro na mão de madrugada e falou: o melhor homem em campo. Aqui interessa ele ficar concentrado, bonitinho, para não faz nada. Você imagina um jogo de futebol. O futebol é diferente, você vem ganhar. Se não ganhar, você leva porrada. E leva mesmo. Por exemplo, uma imagem muito presente para as pessoas, minhas imagens jogando futebol, é que eu não comemorava gol. Isso é uma mentira, eu sempre comemorei gol. Não comemorei nas horas que eu achava que não tinha que comemorar e sempre em contato com a torcida do Corinthians. E o Magrão, toda entrevista que dava, dizia: peço paciência para o torcedor do Corinthians. Esse time não é um time de agredir ninguém, esse é um time de toque de bola. O corintiano tem que se dar conta que o nosso gol vai surgir naturalmente. A torcida ficava impacientíssima. Nós perdemos um jogo no Pacaembu e eu fiquei 4 horas preso dentro do vestiário, sem poder sair, porque os caras queriam derrubar o ônibus, queriam pôr fogo em todo mundo, aquela coisa, a paixão, né? A paixão mal resolvida. Na semana seguinte, exatamente uma semana depois, jogo no mesmo dia, mesmo local, mesmo horário, e ganhamos de 4 também, e eu fiz 3 gols. Qual foi a minha reação? Eu falei assim: não vou dar bola para esse povo. Eles têm que entender que isso aqui é um jogo. Nós somos humanos, não somos perfeitos, não vamos ganhar sempre e tal. E não comemorei nenhum dos 3 gols que eu fiz. E aí criou uma puta polêmica. Aí é legal, aí abriu espaço de comunicação. Eu expliquei agora, pô, a semana passada queriam me matar, agora querem me levar aos céus. Calma, não sou nem diabo nem Deus. Mas calma. E aí que eu comecei a me comunicar com a torcida. Nos pequenos gestos e através da mídia. Todo mundo foi entendendo que o Corinthians tinha que ter um pouco mais de paciência, do toque de bola. Às vezes demorava para chegar, porque mudava a filosofia, sabe? Não era aquela só garra, só luta, entende? Era um jogo mais jogado, mais arte, mais pensado, entendeu? Porra, mas não é possível que esses caras conseguiram mudar um jeito de torcer de uma coletividade. E a identificação da torcida com aquela equipe que fazia aquilo de um jeito democrático e imprimindo forte alegria, ou seja, a democracia corintiana é a democracia do gol Ritali, do Casagrande, do punho cerrado do Sócrates, num gesto simbólico. Ela é uma série de coisas que geravam uma forte identificação. O nosso projeto, ele abrangia essa parte também, tá? Essa parte de política, né? De fazer com que o povo entendesse que seria muito interessante uma mudança, né, na forma de se eleger um presidente da República. A democracia corintiana, ela surge neste momento em que o Brasil está a um passo de recuperar o direito de votar para presidente. Já não é aquela ditadura braba dos anos 70, AI-5, mas ainda é ditadura. Então você ter um lado nessa questão, aderir claramente, era quase uma exigência da cidadania. O time entra em campo com uma faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Isso é de um peso muito grande, você está relativizando a vitória, né? Não é algo qualquer. Aquele grupo ansiava, como o país inteiro, pelas eleições diretas.
e a gente acabou atrelando o grupo fortemente ao movimento das diretas. A diretoria do Corinthians recebeu um telegrama do CND proibindo inscrições nas camisas que façam propaganda política ou religiosa. Dessa forma, o Corinthians estaria proibido de usar nas suas camisas a expressão democracia corintiana. Mas democracia não vale nada, né? Nem a nível de publicidade. Em 1984, votação da emenda Dante de Oliveira das diretas já, se sair às ruas, você está respirando a liberdade, você está pisando no chão que você não podia pisar, né? Dá um ar, dá um gosto pelo mundo, pela sociedade, etc., que a democracia corintiana permitiu. E permitiu exatamente no meio, pelo menos, da sociedade, um dos mais conservadores, né? Exatamente essa questão, quebrou-se essas hierarquias, quebrou paradigmas, né? Por que o jogador precisa se concentrar? O atleta profissional de futebol não está preparado para não concentrar. Pô, o cara que não está preparado para não concentrar, também não está preparado para jogar, entendeu? O hotel estava contratado, era o Hilton ali da Avenida Ipiranga. O hotel estava contratado. Você quer dormir na concentração, você vai. Se não, chega no domingo para almoçar, 11 horas da manhã, e vamos jogar. Você imaginou a consideração para o cirurgião cardíaco? Ué, como não tem como? Esse cara tinha que estar preso na penitenciária de Campo Grande, junto com o Beira-Mar e com o outro gringo lá. Mas lógico, se o jogador de futebol tem que ficar concentrado, imagina o cirurgião cardíaco. Tem que ficar em Campo Grande lá. Isso é um absurdo, cara. Você trabalhar, você tem que ficar preso. A imprensa esportiva ultra-reacionária, ultra-conservadora, olhava para aquilo e dizia que absurdo, esses caras estão tomando cerveja no bar da Torre. Tentando passar uma ideia de que no Corinthians era uma bagunça. Que era uma democracia de poucos, de responsabilizar pelas derrotas. Eu te diria que se hoje acontecesse alguma coisa parecida, as reações não seriam tão diferentes, não. Em boa parte da imprensa. Se a gente não ganha o bicampeonato, né, a gente com certeza ia ser cortado do Corinthians, porque as pessoas acabam, tá certo, eles estão com uma liberdade aí, mas não estão ganhando nada, então a imprensa está certo, quer dizer. Uma experiência que só ganhou, no final das contas, 2 campeonatos paulistas, vira hoje tema acadêmico, conhecida no mundo inteiro. Você tem densidade histórica nesses títulos. Em contrapartida, curioso constatar isso, o São Paulo ganha títulos nacionais, internacionais e interplanetários, e o significado dessas conquistas não extravasa o universo do futebol, né? Só tem um significado esportivo, de um clube bem organizado, com uma grande preparação física, mas não consegue despertar na sociedade ou se articular na sociedade com algo mais, né? Talvez se associe ao neoliberalismo, à eficiência neoliberal, não mais que isso. Perfeito. Não vai além disso. Perfeito. Quase foram tricampeões, perderam o último jogo no campeonato de pontos corridos para o Santos. Quer dizer, então, digamos, do ponto de vista dos resultados esportivos, indiscutível, puta sucesso. O Adilson Monteiro Alves é candidato à presidência. Aí o Washington fez uma campanha linda assim. Adilson e Sérgio, Corinthians forte no campo e no banco. No campo porque eu era do futebol e no banco porque o Sérgio era financeiro, né? E o Corinthians estava nadando em dinheiro. Nossa, o Corinthians estava crescendo, estava maravilhoso. E planos para o futuro, planos para estádio, planos para tudo, né? E perde para uma múmia, que Deus o tenha, em mau lugar, Roberto Páscoa. Mesmo assim, perderia a eleição para o conservadorismo e as armações que foram feitas no Conselho no sentido de podar esse movimento progressista, despreendido, inovador, que é falado até hoje, um conservadorismo burro, que não soube onde levar o Corinthians, estourou toda a fortuna que nós tínhamos lá no clube. Na noite em que houve a eleição, a chapa vencedora teve que sair do Parque São Jorge pelos fundos. Porque a torcida, principalmente de Gaviões, invadiu aquela porcaria lá e queria dar porrada nos caras. Porque era uma usurpação. Mas, quer dizer, era uma usurpação, digamos, do ponto de vista ideológico. Mas quem tinha voto era mesmo a reação, não era a democracia corintiana. Foi o único presidente que comprou o Estatuto do Clube, foi eu. Porque o resto lá, eles
A hora que a mosca morde, ninguém quer sair mais. A democracia acabou em 84, porque o Sócrates saiu, o Casagrande saiu, e a democracia acabou sendo enfraquecida. Aliás, o Juca fala o seguinte, pô, o único cara que apostou alguma coisa nas diretas já foi o Magrão. Ele promete no começo das diretas, se as diretas passarem, eu fico no Corinthians, eu fico no Brasil. Que é uma outra coisa impressionante para a época, né? Porque você está colocando o seu projeto pessoal aquém de um projeto político nacional, né? É uma fala que a gente consegue entender em 84. Não conseguiríamos entender hoje para nenhum jogador hoje, né? É o que eu tinha na mão, né? E na verdade fui embora por causa dessa porcaria, né? Porque eu assumi o contrário, né? Já que não passou, eu vou ter que ir embora, porque eu fiquei frustradíssimo. Triste que eu te diria da democracia corintiana é constatar que não ficou nada, meu. Mas é um episódio na história do futebol brasileiro que não deixou uma herança mais progressista no trato. Não tinha condição nenhuma para fazer aquilo lá. Era uma baita de uma loucura. Se você pensar historicamente, é uma baita loucura. Quer dizer. Você só faz isso com a cabeça aberta. Não tem como, não tem. Um retrógrado não faz esse movimento nunca. Aliás, costumo dizer que eu vivi 2 momentos do futebol, antes e depois da democracia corintiana, entendeu? E ali nós estávamos discutindo o país sob a ótica, né, do futebol, com uma linguagem que era acessível. Porque a democracia corintiana era futebol, mas não era só futebol. Era uma interferência bonita, saudável e bacana no quadro social e no quadro de comportamento. A participação do esporte na luta pela redemocratização do país. Que eu brinco lá com meus amigos não corintianos, né? Não, porque nós vencemos. Mas não interessa que vocês venceram, isso é de menos. Vocês não têm isso no currículo, vocês não têm essa questão do currículo. Vocês não significaram um suporte para a democracia nesse país. Vocês não significaram isso. Não, porque ganharam, mas não invadiram o Maracanã. Não, mas não interessa. Montar um time, com dinheiro você monta. Com inteligência, administração você monta. Agora, algumas coisas que você não monta com dinheiro. Né? Então, eu tenho um orgulho muito particular por isso. Foi um momento muito especial a democracia corintiana. Todo torcedor acha que o seu time é diferente dos outros. É óbvio. Mas o que distingue, o que o corintiano mais gosta de dizer, que é o que distingue o Corinthians dos outros, é que ser campeão é detalhe. Entendeu? Ser campeão é detalhe. É claro que prefere ser campeão, mas se não for, tudo bem. A vida segue do mesmo jeito. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro.